Então, pessoal, o próximo tema vai tratar sobre a propriedade resolúvel e a propriedade fiduciária. Então, antes de eu explicar, eu vou ler o artigo, né? A propriedade resolúvel, a primeira parte, ela está no artigo 1359 e fala o seguinte, né? Resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo, entende-se também resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência e o proprietário cujo favor se opera, a resolução pode reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha. Eu trouxe uma vez, para poder explicar a complexidade da matéria, esse tema, né? Eu já tinha adiantado já na primeira aula, primeira e segunda aula, mas agora a gente volta realmente para poder entender com mais afinco, né? Mais profundidade essa parte. Então, é o seguinte, primeira coisa, nós estamos tratando sobre propriedade resolúvel. O que é uma propriedade resolúvel? É uma propriedade que tem pendente uma condição, vamos colocar dessa forma, tá? Eu vou trabalhar com um exemplo que vai ficar bem mais claro. Mas então a propriedade resolúvel é o que é? Que ela tem uma condição pendente, uma condição, um termo pendente. E primeiro, o que é condição, o que é termo, tá? A doutrina diverge um pouquinho no segundo, no advento do termo, tá? O advento do termo, ou seja, o termo, eles consideram que como tempo, já a condição como evento futuro incerto. Porém, a doutrina que eu sigo, e acredito que é a mais acertada, que é do Flávio Tartucci também, ela vai então classificar ou conceituar tanto a condição quanto o termo, tá? Como um evento futuro e incerto. No exemplo vai ficar bem claro por que é um evento futuro e um evento incerto, tá? Só vou explicando por partes primeiro o artigo para que depois a gente possa construir um exemplo juntos e aí entender melhor a matéria. Então, eu falei o que é uma propriedade resolúvel, que é essa propriedade que tem uma condição suspensiva, né? Está suspensa ali uma condição, é pendente de uma condição, melhor dizendo. Falei então o que seria a condição, o que seria o termo, e depois nós temos que ver a segunda parte do artigo, então, que vai falar, né? Que trabalha com a possibilidade, na verdade, quando houver a resolução, ou seja, quando a propriedade se resolver, isso significa o quê? Se há uma condição pendente ou um termo pendente, em algum momento ela vai se resolver. E quando se resolver, essa propriedade ela vai vir para um ou para outro, ou para uns ou para outros, né? Dependendo do caso. E a pessoa vai poder também ter o direito de reaver, de reivindicar essa propriedade, né? Esse imóvel, por exemplo, da pessoa que a detém ou que a possua. É isso que o artigo está falando. Agora eu vou trazer por um exemplo para ficar um pouco mais claro. Eu tenho um imóvel, certo? E Michael, tenho um imóvel e tenho o João. O João quer comprar esse imóvel de mim, um apartamento. Eu não estou muito, não estou pendente no sentido de querer vender esse imóvel, né? Eu não quero vender esse imóvel. Só que ele me oferece um valor bem razoável para esse meu imóvel, certo? Vamos lá, R$ 500 mil nesse apartamento. Um apartamento comum me ofereceu um bom valor por ele, R$ 500 mil. E só que eu ainda não estou tão convencido, mas beleza, eu vou vender. Talvez eu me arrependa, eu tenho algum sentimento para aquele apartamento. Então o que eu vou fazer nesse contrato de compra e venda? Eu vou estipular uma cláusula de retrovenda. O que é essa cláusula de retrovenda? Ela me dá um direito de comprar esse imóvel dentro de um prazo. Eu coloco o prazo de um ano, tá? Então a minha condição ali, o termo, né, seria que dentro de um ano eu tenho direito ao arrependimento. Eu posso realmente eu falei arrependimento, pessoal, mas a cláusula de retrovenda e arrependimento não é bem a mesma coisa, tá? Só vou fazer esse parênteses aqui, porque às vezes eu uso alguns termos mais genéricos e pode induzir ao erro, tá? Mas eu estou falando de cláusula de retrovenda. Então, eu vendi esse imóvel, tá? Esse apartamento, no valor de R$ 500 mil, só que eu não tinha tanta certeza. Então, para me precaver, o que eu fiz? Eu estipulei uma cláusula de retrovenda. Essa cláusula de retrovenda, então, me dá o direito, dentro do prazo de um ano, de comprar esse imóvel. Então, como vai funcionar? Vendi o imóvel, daqui 5 meses eu quero comprar esse imóvel, eu vou lá e compro esse imóvel de novo. O proprietário atual, onde há uma propriedade resolúvel, então, ele não pode se negar a me vender esse imóvel. Passou um ano, agora acabou, se resolveu também essa propriedade, mas se não se resolveu para mim, se resolveu para ele, certo? Porque se eu exercesse o meu direito de comprar esse imóvel, né, pela cláusula de retrovenda dentro do prazo de um ano, se resolveria para mim. Se resolvendo para ele, seria no sentido de passado um ano. Tá? Agora, quando ele fala sobre possibilidade de reivindicar, o que é que significa? Uma terceira pessoa pode ter comprado do João, que comprou o imóvel de mim, essa casa, certo? Então, essa casa foi para um terceiro.
Lembre que a cláusula de retrovenda ela tem que constar na matrícula, certo? Então, o terceiro não observou ou observou essa cláusula, mas não se importou. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou exercer, digamos, né? Eu exerço meu direito de retrovenda, que eu vá comprar esse apartamento de novo, só que esse apartamento não está mais com o João, está lá com o Kleber. O que eu posso fazer? Eu posso reivindicar da pessoa que possua ou que detenha, daquela terceira pessoa envolvida nessa relação, tá? Então, essa é a possibilidade de reivindicar. E aí nós vamos para o artigo, então, esse era o artigo 1359, nós vamos para o artigo 1360. Ele fala o seguinte, ó, se a propriedade se resolver por outra causa superveniente, o possuidor que a tiver adquirido por título anterior à sua resolução será considerado proprietário perfeito, restando a pessoa em cujo benefício houve resolução, a ação contra aquele cuja propriedade se resolveu para ver a própria coisa ou seu valor. Nós ainda estamos falando da propriedade resolúvel, porém aqui nós não temos a condição nem o termo, tá? Não há advento da condição nem do termo. Aqui o que acontece? Uma causa superveniente. Voltamos para o meu mesmo exemplo. Eu não quero vender a minha casa para o João. O João diz, se tu não me vender a casa, eu vou atentar contra a tua integridade física. Sei lá, vai me matar, por exemplo, né? Fazer uma ameaça de morte. Ele vem, eu então, diante amedrontado dessa ameaça de morte, eu resolvo vender esse meu imóvel, ele paga o valor muito justo, o mesmo valor de antes, R$ 500.000 para esse imóvel, até mais do que vale. Paga todos os tributos, faz a averbação, né, do contrato de compra e venda, tudo como dita a lei, certo? Só que acontece que houve uma coação. Então o que acontece? Esse artigo ele vai trabalhar com duas possibilidades. Quando que vai se resolver essa propriedade? Primeiro momento, se a propriedade se resolver antes de que o João, tá, tenha vendido para uma terceira pessoa, eu consigo reaver a propriedade diretamente do João. Agora, se eu conseguir resolver a propriedade quando o João já passou para um terceiro, eu não consigo ir atrás do terceiro. Tá? Essa propriedade já vai se resolver para o terceiro, ou seja, ela vai ficar, essa propriedade vai ser plena para aquele terceiro, não mais para o João. Eu vou tentar explicar isso um pouco melhor, que eu acho que essa parte é um pouquinho mais confusa, né? Mais difícil de entender. Então, o que acontece? O João comprou de mim, me coagiu, né? Então eu vendi, mas ele me pagou o valor justo. Aí eu entro com uma ação pedindo o quê? Anulação, né? A declaração da nulidade desse contrato, certo? E aí eu consigo uma sentença de procedência, tá? Eu consigo anular esse contrato. E o contrato é nulo, então é como se ele nunca tivesse existido. O que vai acontecer? Eu tenho que observar o lapso temporal. Se eu conseguir essa sentença, tá? Que a sentença então seria a causa superveniente, antes desse João passar para o Kleber, para o terceiro imóvel, eu vou lá e pego do João. Agora, se o João passou para o terceiro, que é o Kleber, de boa fé, eu já não consigo mais reaver do Kleber. Eu tenho que tentar cobrar de alguma forma esse valor diretamente do João, tá? Depois, então, nós vamos para o artigo, então, deixa eu olhar aqui o próximo tema, então, que é a da propriedade fiduciária. A propriedade fiduciária não cabe maiores esclarecimentos nesse momento, porque depois nós vamos trabalhar com alienação fiduciária imóvel, né? Mas, então, eu trouxe só para que a gente já possa ter um panorama geral sobre o tema, né? Ele fala o seguinte, o artigo 1361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. Pessoal, nós estamos falando de alienação fiduciária com bem-garantia. E qual é a melhor, a mais conhecida forma de alienação com bem-garantia? Alienação de automóvel. Quando nós vamos comprar um automóvel, aquele próprio automóvel fica como garantia de forma fiduciária, confiança, né, para aquela instituição financeira, geralmente um banco, né? Então, o banco, ele fica como proprietário, na verdade, né, e possuidor indireto, e nós como possuidor direto. A partir do momento, então, que eu quitar aquele veículo, por isso que eu falo que é uma condição agora futura, incerta, futura porque tem algumas parcelas para que eu pague o carro, então é futuro. Incerta porque o banco não tem certeza se eu vou pagar ou não, nem eu mesmo tenho certeza porque pode acontecer alguma coisa no meio desse caminho. Eu pagando a alienação fiduciária, né, quitando essa alienação fiduciária, então a propriedade se resolve para mim e eu me torno proprietário do veículo, né, proprietário pleno. Agora, se eu não pagar, então o banco tem o direito, né, de se tornar proprietário pleno, então, e eu perco o direito a esse veículo, né. Depois, claro, tem toda a problemática do direito bancário envolvido, né, mas não cabe a isso. A gente agora está trabalhando de forma um pouco mais rasa nesse momento sobre a propriedade fiduciária, certo?
O próximo tema, então, que nós vamos trabalhar então vai ser as formas de aquisição da propriedade. Vou encerrar esse vídeo também para poder gravar o próximo, ok?